Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de sistemas de equações lineares. Na aula anterior nós fizemos uma introdução a esse assunto, entendemos quem são as equações lineares, quem é uma possível solução de uma equação linear, vimos também quem são os sistemas de equações lineares e as suas soluções, relembramos métodos para a resolução de sistemas de equações lineares até duas incógnitas e duas equações. Vimos alguns métodos interessantes também de representação gráfica desses sistemas, e aí podemos até classificar os sistemas de acordo com essa representação gráfica e de acordo com a quantidade de soluções. Terminamos nisso a nossa aula passada, mas apesar da gente ter visto a representação gráfica de um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, nós não vimos nenhum método capaz de resolvê-los, ok? Então, na aula de hoje, o nosso foco é buscar métodos que resolvam sistemas lineares com mais do que 2 incógnitas e mais do que 2 equações. Hoje a gente vai trabalhar 2 métodos. Um método que é chamado de regra da matriz inversa, né? O nome já diz, né? Vamos usar o conceito de matriz inversa. E outro método que é a regra de Cramer. A gente vai usar a regra de Cramer na resolução do nosso sistema de equações lineares. E é lógico que tanto para um quanto para outro aqui, né, a gente vai precisar escrever esse sistema num formato especial, que é a forma matricial do sistema. Então acompanha isso daí que a gente vai explicar tudo, tintim por tintim, na aula de hoje. Começo então fazendo aí uma revisão daquilo que a gente viu no finalzinho da aula passada, que era a classificação, né? Um sistema ele pode ser possível e determinado, quando ele tem uma solução única. O sistema pode ser possível e indeterminado, quando ele tem infinitas soluções. E o sistema é impossível quando o conjunto de solução é vazio. Esses são os 3 casos. E aí eu trago um exemplo para a gente ver essas classificações aí. Ó. É um probleminha de uma loja de tintas, uma máquina que faz uma mistura de tinta látex e corante, conforme a cor escolhida pelo consumidor. O preço de uma lata de tinta é calculado de acordo com as quantidades de cada uma dessas substâncias. Vamos calcular a quantidade de litros de látex, né? Látex aqui é tinta látex, mas vamos abreviar só para látex. E de corante, para que a máquina, preenchendo latas de 20 litros, então todas as latas vão ter 20 litros, ou seja, a quantidade de látex mais a quantidade de corante tem que dar 20 litros. E aí eu dou 3 itens aqui. Ó. No primeiro item eu quero que essa lata custe R$100, supondo que o preço do litro do látex é 4 e o do corante é 8. Lógico que se eu fizer uma lata com 20 litros de látex não chega em R$100. Com 20 litros de corante ultrapassa R$100, então tem que ser uma mistura disso. Latas que custem R$80 na letra B, o látex ainda é 4 e o corante também é 4. E latas que custem R$120, e aí o látex é 8 e o corante é 8. Tá? E aí a gente vai analisar cada um desses casos aqui. Lógico que para resolver esse problema, as nossas variáveis, as nossas incógnitas, são as quantidades. Quantidade de látex e quantidade de corante. Então eu vou dar um nome para simplificar, tá? Quantidade de látex eu vou chamar de X, por causa do X, do látex. E a quantidade de corante de C. O que eu sei de antemão é que a quantidade de látex mais a quantidade de corante vai sempre dar 20, que são os 20 litros aqui da minha lata de tinta. Tá bom? Vamos lá. Primeira situação, letra A. Eu quero um preço de R$100. Se eu vou usar X de látex e C de corante, X litros de látex e C litros de corante, cada litro de látex custa R$4, 4 vezes X vai ser o custo do látex. E 8 vezes C vai ser o custo do corante. E se eu somar o custo do látex com o custo do corante,
tem que dar os 100 reais. Então daí eu tiro o meu sistema. X mais C, quantidade de látex mais quantidade de corante, igual a 20. E 4x mais 8C igual a 100. Preço do látex mais preço do corante igual a 100. Para resolver esse sistema, eu vou apelar aos métodos que a gente já viu. É um sistema 2x2. Vou usar o método da adição, por exemplo. Vou pegar aqui, vou multiplicar a primeira equação por 4. Então a primeira equação vai ficar 4x mais 4c igual a 80. Por que eu escolhi o 4? Porque aí 4x e 4x eu posso subtraí-los para eliminar. Então o método da adição também pode ser entendido como método da subtração. Vou subtrair a equação de cima menos a equação de baixo. 4x menos 4x, 0. 4c menos 8c dá menos 4c. E 80 menos 100 dá menos 20. Legal? Vou até mudar a cor da caneta, porque para não parecer vermelho em cima do vermelho, às vezes pode confundir. Se menos 4c é igual a menos 20, eu preciso tirar o menos 4. Está multiplicando, contrário multiplicação é divisão. Menos com menos vai dar mais, 20 dividido por 4, igual a 5. Ou seja, a quantidade de corante é 5 litros de corante. Ok? Ainda preciso saber a quantidade de látex. Então eu posso escolher qualquer equação para voltar com o valor do C. Vou escolher a mais simples, a primeira. Troco o C por 5, 20 menos 5, quantidade de látex, 15 litros. Então a resposta para esse problema seria: misture 15 litros de tinta à base de látex e mais 5 litros de corante e você vai ter então a lata custando 100 reais. Beleza? Na letra B, é uma situação muito semelhante, né? A mesma lata de 20 litros, só que agora o litro do látex custa 4 e o litro do corante custa 4 e eu quero uma lata custando 80. Então eu vou ter esta situação aqui, perfeito? 4x mais 4c igual a 80. Vou multiplicar a primeira equação por 4 novamente para poder fazer a subtração, correto? Então 4x mais 4c igual a 80, 4x mais 4c igual a 80. Ei! As duas equações são iguais. É lógico que ao subtraí-las, eu vou ficar com 0 igual a 0. Ou seja, eu caio numa verdade absoluta para vários valores de x e c aqui nessa equação. Então isso aqui caracteriza para mim um sistema possível indeterminado. Esse primeiro era um sistema possível determinado. Esse aqui é um sistema possível indeterminado. E aí ele tem infinitas soluções. Na prática, aqui, como é uma situação, né, de quantidade de tinta, quantidade de corante, a gente não vai poder ter quantidades negativas, então já não é tão ilimitado assim. Mas eu posso dizer que existem várias possibilidades de combinações. Por exemplo, se eu fizer uma lata com 20 litros só do látex, já vai dar os 80 reais. Se eu fizer uma lata com 20 litros só de corante, também vai dar 80 reais. Se eu fizer 10 e 10, vai dar 80 reais. Então qualquer combinação de 20 litros que eu faça, né, entre látex e corante, vai chegar nos 80 reais o custo. Tá ok? Na letra C, coloquei aqui embaixo, deixa eu pegar uma borrachinha aqui, apagar essas anotações que eu pus aqui só para não atrapalhar. Na letra C, agora eu quero uma lata custando 120, o látex custa R$ 8,00 o litro, o corante custa R$ 8,00 o litro. Monto o sistema, lógico que agora não adianta eu querer multiplicar por 4 a primeira equação, porque 4x ou 4c não vai subtrair, não vai eliminar. Vou multiplicar então por 8 a primeira equação. E nota que nessa equação eu tenho o primeiro membro igual nas duas, mas o segundo membro diferente. Como pode essa expressão 8x mais 8c dar 160 e ao mesmo tempo dar 120? Né? Se eu subtrair as duas, o que vai acontecer aqui? Né? 8x menos 8x é 0, 8c menos 8c é 0. Só que 160 menos 120 é 40. Isso aqui, gente, é a característica de um sistema impossível. Se é um sistema impossível, a gente sabe que o conjunto de solução dele é vazio. Pensando no problema que ele exige uma resposta, você vai dar a resposta do problema. Não existem combinações possíveis entre as quantidades de látex e corante que gere essa lata aí de R$ 120. Entendeu? Então você vê,
Eu tive um SPD, um SPI e um SI, justamente para representar essas classificações. Para fechar essa primeira parte da aula, a gente vai ver uma representação especial do sistema, que é a representação matricial. Então agora o que eu vou pegar é um sistema linear escrito através de matrizes. Na verdade, você vai ver que o teu sistema vai virar uma equação matricial. E essa equação matricial é que vai ser resolvida para resolver o sistema. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, já deu mais de 10 minutos esse vídeo, vamos dar uma parada aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Próximo vídeo eu continuo exatamente desse ponto onde eu parei. Beleza? Segue aí e vamos em frente.